como uma civilização morre. Não com o estrondo de muralhas caindo ou o grito de um imperador assassinado, mas no silêncio poeirento que se segue à partida da última legião. No ano de 410, as águias de Roma, que por quase 4 séculos haviam projetado sua sombra sobre a Britânia, foram chamadas de volta para casa para defender um coração doente. Elas nunca mais retornariam. O que deixaram para trás não foi uma nação, mas um vácuo, uma ilha órfã, coberta por uma fina camada de verniz romano sobre uma alma celta antiga e inquieta. As estradas, outrora pulsando com o passo firme das coortes, agora ecoavam apenas o vento. As vilas, com seus mosaicos intrincados e banhos aquecidos, tornaram-se cascas silenciosas, esperando o inevitável. E o inevitável veio do norte, sob a forma de guerreiros pintados, os pictos, e do oeste em barcos de couro, os escotos da Irlanda. O caos era o novo rei. Em meio a esse desespero, os líderes bretões, homens com nomes meio romanos e corações cheios de medo, tomaram uma decisão que selaria o destino da ilha para sempre. Eles olharam para o mar do leste e decidiram combater fogo com fogo. Eles contrataram lobos para guardar o rebanho. Eles eram chamados de saxões, piratas, mercenários, homens duros de uma terra de pântanos e florestas escuras do outro lado do mar. Liderados por 2 irmãos, figuras envoltas em lendas, Hengist e Horsa, eles chegaram em seus longos barcos prometendo espadas afiadas em troca de terra e prata. E por um tempo, o acordo funcionou. As espadas saxãs eram de fato muito afiadas. Os pictos foram repelidos. Os escotos foram empurrados de volta para o mar. Os senhores da guerra bretões respiraram aliviados em suas fortalezas decadentes. Mas os lobos, uma vez convidados para a casa, logo desenvolvem um gosto pela carne do anfitrião. Os mercenários reclamaram que seu pagamento estava atrasado, que suas rações eram insuficientes. Era uma desculpa, tão antiga quanto a própria guerra. A verdade era mais simples. Eles viram uma terra rica e indefesa, um prêmio pronto para ser tomado. A traição foi tão rápida quanto brutal. Diz a lenda que Hengist convidou os líderes bretões para um banquete de paz. Sob cada assento, um guerreiro saxão escondeu uma faca. Ao sinal de seu líder, as facas foram sacadas. 300 nobres bretões foram massacrados naquela noite. Uma aristocracia inteira aniquilada entre a carne assada e o hidromel derramado. A ilha estava agora aberta. A notícia do massacre se espalhou como fogo em pasto seco, não como um aviso, mas como um convite. Da Jutlândia, da Anglia, da Saxônia, mais barcos vieram. Não eram mais apenas mercenários em busca de pagamento, eram povos inteiros em movimento, fugindo de terras inundadas e trazendo consigo suas famílias, seus deuses e uma fome insaciável por terra. O que se seguiu não foi uma conquista organizada, mas uma onda de violência caótica e implacável. Bando de guerra, após bando de guerra, desembarcava, empurrando para o interior, queimando, matando, escravizando. As cidades romano-britânicas, construídas para a ordem e o comércio, tornaram-se tumbas, Londinium, Eboracum, Camulodunum. Seus nomes foram esquecidos, suas pedras derrubadas para construir as cabanas rudes dos novos mestres. Os bretões, desorganizados, traídos, lutaram com o desespero dos encurralados. Eles se entrincheiraram em antigas fortalezas nas colinas, travaram batalhas sangrentas em vales de rios e emboscaram os invasores em florestas escuras. Foi nesse caldeirão de fogo e sangue que nasceu uma lenda, a de um líder de guerra que uniu os clãs despedaçados, um Dux Bellorum, que por um breve e glorioso momento deteve a maré. Seu nome, sussurrado através dos séculos, era Arthur,
Mas as lendas, por mais poderosas que sejam, raramente vencem as marés da história. A pressão era implacável. Os recém-chegados não queriam governar os bretões, eles queriam sua terra. Era uma guerra de extermínio e deslocamento. A arqueologia conta uma história silenciosa, mas terrível. Vilas romano-britânicas mostram sinais de abandono súbito, de incêndios, de corpos jogados em poços. A própria paisagem mudou. Os campos outrora cultivados voltaram a ser floresta. Os nomes dos lugares foram substituídos. Onde antes havia um nome celta, agora havia um Ham, um Tun, um Stead. O mapa da Britânia estava sendo reescrito em uma nova língua, uma língua gutural e dura que cheirava a fumaça e aço. Os bretões foram empurrados para o oeste, para as montanhas escarpadas de Gales, para a península rochosa da Cornualha, para a distante Cúmbria. Alguns fugiram através do mar para a Armórica, que um dia seria chamada de Bretanha em sua memória. A ilha estava fraturada. A civilização não havia apenas caído, ela havia sido arrancada e jogada fora. Sobre suas ruínas, os recém-chegados, anglos e saxões, começaram a construir um novo mundo. Um mundo forjado na violência, governado pela espada e leal apenas ao clã. Um mundo que um dia, contra todas as probabilidades, se tornaria a Inglaterra. Mas esse dia ainda estava a séculos de distância, e o caminho até ele seria pavimentado com os crânios de reis. A Era do Fogo estava apenas começando. Se você estivesse lá, escolheria a ordem de um tirano impiedoso ou a liberdade no caos sangrento? Deixe sua escolha nos comentários. O caos não gera nações, ele gera senhores da guerra. A terra, agora limpa pelo fogo, tornou-se uma tela para a ambição de homens cuja única lei era a força de seu braço de espada. Esses primeiros reis anglo-saxões não eram monarcas em palácios, eram reis-lobo, líderes de bandos de guerra conhecidos como comitatus. Sua coroa era um elmo de ferro, seu cetro um machado de batalha. A lealdade de seus guerreiros não era comprada com promessas de justiça, mas com ouro, armas e a promessa de mais pilhagem. Um rei que não podia prover esses bens não era rei por muito tempo. Durante o século VI, esse mosaico de bandos de guerra começou a se solidificar em territórios maiores, em reinos tribais. Ao sul, os jutos fundaram Kent. Os saxões do sul e do oeste estabeleceram Sussex e Wessex. A leste, surgiram Essex e Anglia Oriental. E ao norte, os anglos criaram os vastos e belicosos reinos da Mércia e da Nortúmbria. Este conjunto instável de 7 reinos, conhecido mais tarde como a Heptarquia, não era uma confederação, mas um ninho de víboras. A guerra não era um evento, era um estado de ser. A paz era apenas o tempo necessário para afiar as espadas e contar os mortos. A vida nesta era curta, brutal e incerta. A guerra não era travada por exércitos de massa, mas por bandos de elite que se moviam rápido, atacando assentamentos rivais ao amanhecer, queimando as colheitas e levando o gado. Era uma tática de terra arrasada, projetada não apenas para derrotar, mas para empobrecer e quebrar o espírito do inimigo. As fronteiras desses reinos eram fluidas, desenhadas e redesenhadas com sangue a cada estação. Um rio, uma floresta, uma antiga estrada romana, tudo poderia servir como uma linha temporária no mapa da violência. A luta contra os bretões remanescentes continuou, mas agora era uma guerra de fronteira, não uma invasão. Um momento decisivo veio em 577, na Batalha de Deorham. Lá, os saxões ocidentais de Wessex esmagaram os exércitos bretões e capturaram as cidades de Gloucester, Cirencester e Bath. A vitória
foi mais do que territorial, foi estratégica. Ela cortou a comunicação terrestre entre os bretões de Gales e seus parentes na Cornualha, isolando-os, enfraquecendo-os permanentemente. A resistência celta, organizada na maior parte da ilha, estava efetivamente acabada. A partir de então, a principal ameaça a um rei anglo-saxão não viria das montanhas a oeste, mas da colina vizinha, onde outro rei anglo-saxão estava cobiçando suas terras. O que unia esses guerreiros? Certamente não era uma identidade comum. Um homem de Kent se via tão diferente de um homem da Nortúmbria quanto de um bretão. Sua lealdade era local para com sua família, seu chefe e seu pequeno reino. O conceito de inglês não existia. Eles eram um conglomerado de tribos rivais, unidas apenas por uma língua semelhante e uma cultura guerreira compartilhada. O centro dessa cultura era o salão de hidromel. Ali, em meio ao calor crepitante da lareira central e ao cheiro de fumaça e carne assada, o rei presidia, distribuindo anéis de ouro e armas para seus guerreiros. Em troca, eles lhe deviam lealdade absoluta, até a morte. Abandonar seu senhor no campo de batalha era a maior desonra imaginável. Era neste salão que os bardos, os scopes, cantavam os contos de heróis antigos e batalhas gloriosas, tecendo a tapeçaria da memória tribal. Eles cantavam sobre coragem, fatalismo e a escuridão que sempre se espreita além da luz da fogueira. Esses reis-lobo eram homens de uma ambição feroz. Alguns se destacaram, não apenas como líderes de guerra, mas como construtores de poder. Ethelbert de Kent, no final do século VI, usou sua posição, controlando o comércio com o continente, para se tornar o rei mais poderoso do sul. Haedwald, da Anglia Oriental, acumulou uma riqueza tão vasta que seu enterro de navio em Sutton Hoo, descoberto 1.300 anos depois, chocou o mundo com seu esplendor bárbaro. E Penda da Mércia, um pagão teimoso e implacável, passou décadas aterrorizando seus vizinhos, matando não menos que 5 reis cristãos em batalha. Cada um deles tentou impor sua vontade sobre os outros, buscando o título de Bretwalda, um termo vago que significava algo como governante da Britânia. Era um reconhecimento de poder, não uma posição formal. Era um alvo pintado nas costas do rei mais forte, um convite para que todos os outros se unissem contra ele. O ciclo de violência era interminável, um reino ascendia, dominava por uma geração e depois era derrubado por uma nova coalizão de rivais. A terra era um tabuleiro de xadrez ensanguentado e as peças eram trocadas constantemente. A crueldade era uma ferramenta de Estado. A vingança não era apenas um direito, era um dever. A lei era baseada no Vergeld, o preço do homem. Cada pessoa, do rei ao escravo, tinha um valor monetário. Se você matasse alguém, poderia evitar um feudo de sangue pagando seu Vergeld. A família era um sistema brutalmente pragmático, projetado para limitar a violência, mas que também reforçava uma hierarquia rígida. A vida de um nobre valia muito mais do que a de um camponês. Nesse mundo, a fraqueza era um convite à morte. Os reis governavam com uma mistura de generosidade para com seus seguidores e terror para com seus inimigos. Era um mundo sem espaço para compaixão ou dúvida. A espada era o árbitro final de todas as disputas, e a mão que segurava a espada não era guiada pela justiça ou pela misericórdia, mas por uma crença profunda e sombria em forças invisíveis que teciam o destino de todos. Para entender esses homens, não basta olhar para suas batalhas, é preciso olhar para seus deuses. Deuses que não prometiam paraíso, mas exigiam sacrifício e celebravam a glória encontrada no olho da tempestade.
deuses de um povo que acreditava que o universo começou no gelo e no fogo, e que terminaria da mesma forma. Seu panteão vivia não em templos de pedra, mas nas florestas escuras e nos corações dos guerreiros. O mundo do guerreiro anglo-saxão era assombrado. As florestas escuras eram o lar de elfos e duendes. Os pântanos escondiam monstros como Grendel, e o ar estava cheio de presságios. Um corvo grasnando, o uivo de um lobo, o brilho de uma espada sob a luz da lua, tudo tinha um significado. Eles viviam em um universo onde o véu entre o mundo natural e o sobrenatural era fino, quase transparente. Era um mundo governado por um conceito que eles chamavam de Weird. Weird não é exatamente destino, é mais como um destino emaranhado, uma teia de eventos tecida por 3 deusas sombrias no poço da existência. Nem mesmo os deuses podiam escapar do Weird. Essa crença não os tornava passivos, pelo contrário, os tornava ferozmente determinados. Se o seu fim já está escrito, por que temer a morte? A única coisa que um homem podia controlar era como ele enfrentava seu destino. Coragem diante de uma desgraça certa era a maior virtude. Para o pagão, a vida era um breve clarão de fogueira em uma noite sem fim. O que importava era a canção que os bardos cantariam sobre você depois que a luz se apagasse. A fama era a única imortalidade. No topo de seu panteão sombrio estava Woden. Ele não era um deus benevolente. Era o pai de todos, sim, mas também o deus da fúria, da batalha, da poesia, da magia e da morte. Ele era um andarilho, um metamorfo, que trocou um de seus olhos por um gole do poço da sabedoria. Ele presidia Valhalla, mas não era um paraíso de paz. Era um salão de banquetes para guerreiros mortos que festejavam à noite e lutavam até a morte novamente a cada dia, preparando-se para a batalha final no fim do mundo, o Ragnarok. Reis e nobres traçavam sua linhagem até Woden, reivindicando um direito divino de governar através do sangue do próprio deus da guerra. Os sacrifícios a ele eram sombrios, muitas vezes envolvendo enforcamentos rituais em bosques sagrados. Lutar sob o olhar de Woden era convidar a loucura da batalha, a fúria do Berserker, para possuir seu corpo. Era se tornar uma força da natureza imparável e terrível. Ao seu lado estava Tunor, o deus do trovão, conhecido pelos nórdicos como Thor. Ele era o campeão dos homens comuns, um deus de força bruta e coração simples, cujo martelo, Mjolnir, protegia o mundo dos deuses e dos homens dos gigantes do caos. Os fazendeiros o invocavam para a fertilidade das colheitas. Os guerreiros usavam seu símbolo de martelo como um amuleto de proteção. Ele era a ordem contra o caos, a força bruta contra a escuridão. A arqueologia nos dá vislumbres desse mundo perdido. Os enterros pagãos são ricos em informações. Os mortos não eram enviados para o outro mundo de mãos vazias. Eles eram enterrados com suas armas, suas joias, suas ferramentas e, às vezes, com seus cavalos e escravos sacrificados. O enterro de navio de Sutton Hoo, na Anglia Oriental, é a janela mais espetacular para essa cultura. Dentro de um grande monte de terra, os arqueólogos encontraram a impressão fantasmagórica de um navio de 27 metros de comprimento. No centro, onde a câmara funerária havia apodrecido, estava um tesouro de tirar o fôlego, um elmo de ferro e bronze com uma máscara facial assustadora, uma espada com um punho de ouro, um escudo maciço, fivelas de ouro, incrustadas com granadas, taças de prata do Império Bizantino e um cetro de pedra de amolar encimado por um veado de bronze. Não havia corpo. O solo ácido da Anglia Oriental o havia dissolvido completamente. Mas o tesouro fala de um rei
de imenso poder e conexões internacionais. Este não era o chefe de uma tribo primitiva, era um príncipe europeu, um governante cuja riqueza e poder rivalizavam com os dos reis merovingios do outro lado do canal. Sutton Hoo revelou que a Idade das Trevas não era tão escura assim. Era uma era de arte sofisticada, de comércio de longa distância e de uma hierarquia social complexa. Mas a fé pagã não era monolítica. Havia deuses e deusas menores do lar, da colheita, do mar. Havia rituais ligados às estações, ao solstício de inverno, Yule, e ao equinócio da primavera, Eostre, de onde vem a palavra Easter, Páscoa. A magia, ou Seder, era praticada, muitas vezes por mulheres, e era vista com uma mistura de medo e respeito. Os amuletos eram comuns, usados para proteção, sorte ou fertilidade. Era uma religião tecida na própria estrutura da vida cotidiana. Uma maneira de dar sentido a um mundo perigoso e imprevisível. E essa fé estava prestes a enfrentar seu maior desafio. Nas margens da ilha, o antigo cristianismo celta, que havia sobrevivido nas fortalezas bretãs de Gales e nos mosteiros remotos da Irlanda, ainda ardia. Era uma fé ascética, mística, organizada em torno de grandes mosteiros em vez de bispos e dioceses. Seus santos eram guerreiros de Cristo, homens que enfrentavam o mar em barcos de couro para fundar novas comunidades em ilhas varridas pelo vento. Era um cristianismo muito diferente daquele que estava prestes a chegar. A colisão era inevitável. Os deuses de Asgard estavam prestes a encontrar o Deus de Abraão, e o campo de batalha seria a alma dos reis anglo-saxões, pois no final do século VI, um navio chegou à costa de Kent, não trazendo guerreiros com machados, mas homens com túnicas pretas, carregando uma cruz de prata e um ícone de Cristo. Eles não vinham em busca de terra ou ouro, mas de almas. E eles traziam consigo uma ideia tão radical e perigosa que ameaçava derrubar todo o edifício da sociedade guerreira anglo-saxã. A ideia de que o perdão era mais forte que a vingança e que os mansos herdariam a terra. Este novo conto, vindo do sul, de uma cidade distante chamada Roma, prometia algo que o Odin nunca poderia oferecer: a esperança da salvação. E um rei astuto em Kent, casado com uma princesa cristã dos francos, estava disposto a ouvir. A Era da Cruz estava prestes a começar, não como uma conversão pacífica, mas como uma guerra pelo céu e pela terra. A missão que desembarcou em Kent em 597 não foi um acidente. Foi uma estratégia deliberada do homem mais poderoso da Europa, o Papa Gregório o Grande. Anos antes, diz a lenda, ele vira jovens de cabelos louros à venda no mercado de escravos de Roma. Ao saber que eram anglos, ele teria feito um trocadilho, dizendo non angli sed angeli, não anglos, mas anjos. A história pode ser apócrifa, mas a intenção era real. Gregório via a Inglaterra pagã como um campo missionário vital, uma oportunidade de estender a autoridade de Roma até os confins do mundo conhecido. O homem que ele escolheu para liderar essa perigosa empreitada foi um monge chamado Agostinho. Agostinho e seus 40 companheiros estavam, para ser franco, apavorados. Eles tinham ouvido histórias terríveis sobre a ferocidade dos anglo-saxões, mas Gregório os empurrou adiante e eles finalmente desembarcaram na ilha de Thanet, no reino de Kent. Eles foram recebidos não com espadas, mas com cautela. O rei de Kent, Ethelbert, era um homem inteligente. Sua esposa, Berta, era uma princesa cristã do reino franco. Ele já estava familiarizado com a nova fé e, mais importante,
entendia seu poder político. A conversão de Ethelbert não foi um momento de epifania espiritual em um jardim. Foi uma decisão política calculada. Ele encontrou os missionários ao ar livre, temendo que eles pudessem usar magia se estivessem dentro de um prédio. Agostinho não pregou sobre teologia complexa. Ele apresentou o cristianismo como uma religião de poder. Seu Deus era o Deus dos poderosos francos, o Deus do antigo Império Romano. Ele prometia não apenas a salvação na vida após a morte, mas também vitória e prosperidade nesta vida. Para um rei guerreiro, isso era uma proposta atraente. Ao adotar a fé de seus vizinhos mais sofisticados no continente, Ethelbert ganhava prestígio. A escrita, que veio com o cristianismo, permitiu-lhe codificar as leis de seu reino pela primeira vez, centralizando o poder em suas mãos. A Igreja, com sua hierarquia organizada, fornecia um modelo para um Estado mais estável. Ethelbert foi batizado e, com ele, como era costume, milhares de seus súditos o seguiram. Cantuária tornou-se a sede da nova igreja inglesa e Agostinho, seu primeiro arcebispo. A cunha cristã havia sido inserida na Inglaterra pagã, mas a conversão da ilha não seria tão fácil. O paganismo estava profundamente enraizado. Quando Ethelbert morreu, seu filho reverteu ao paganismo e a missão quase entrou em colapso. Em Essex, os reis pagãos exigiram receber a hóstia branca da comunhão como o rei cristão recebia. Quando o bispo se recusou, eles o expulsaram do reino. A nova fé avançou e recuou, dependendo da lealdade e da sorte na batalha do rei local. A conversão de Edwin, o poderoso rei da Nortúmbria, foi um evento crucial. Ele foi persuadido por Paulino, um dos missionários de Agostinho. Uma famosa história, contada pelo historiador Beda, relata como um dos conselheiros de Edwin comparou a vida humana ao rápido voo de um pardal através de um salão de banquetes iluminado. O pardal voa da escuridão do inverno para a luz e o calor, e depois para a escuridão novamente. Assim, disse o conselheiro, é a vida do homem. Se esta nova doutrina pode nos dizer algo certo sobre o que veio antes e o que se segue, vale a pena segui-la. Edwin concordou e foi batizado, mas sua conversão despertou a ira de Penda, o rei pagão da Mércia. Penda aliou-se ao rei bretão cristão de Gales, uma prova de que a política superava a religião, e matou Edwin em batalha. A Nortúmbria mergulhou de volta no paganismo. Enquanto a missão romana avançava, a partir do sul, outra força cristã estava trabalhando a partir do norte. Monges irlandeses do mosteiro de Iona, na costa da Escócia, fundaram um novo mosteiro na ilha sagrada de Lindisfarne. Eles representavam a tradição cristã celta que se desenvolvera isolada de Roma por séculos. Seus missionários, como o carismático Aidan e o ascético Cuthbert, eram muito diferentes dos príncipes da igreja romanos. Eles viajavam a pé, viviam em simplicidade e conquistavam conversos através de sua humildade e piedade. Por um tempo, a Inglaterra teve duas igrejas cristãs competindo por sua alma. Elas calculavam a data da Páscoa de maneira diferente. Os monges raspavam a cabeça em estilos diferentes, e suas estruturas de autoridade eram distintas. A tradição romana era episcopal, organizada em torno de bispos e dioceses. A tradição celta era monástica, com o abade de um mosteiro tendo mais autoridade que um bispo. A questão precisava ser resolvida. Em 664, o rei da Nortúmbria, Oswiu, convocou um sínodo na abadia de Whitby para decidir qual tradição seu reino seguiria. A escolha da Nortúmbria, o reino mais poderoso da época, determinaria o futuro da igreja inglesa. A decisão final, disse,
dependeu de uma única pergunta do rei: quem detinha as chaves do céu? Os romanos responderam que era São Pedro, a quem Cristo dera as chaves. O rei declarou que não ousaria contrariar o porteiro celestial. Roma havia vencido. A Inglaterra estava agora firmemente ligada à corrente principal do cristianismo europeu. A conversão foi uma escolha de fé ou uma manobra de poder? Deixe sua opinião nos comentários e nos diga o que você acha que realmente moveu os reis daquela era. A vitória de Roma em Whitby não significou o fim da violência. Reis cristãos lutavam contra outros reis cristãos com a mesma ferocidade de seus ancestrais pagãos. Mas a nova fé mudou fundamentalmente a sociedade. Os reis agora governavam não apenas pela linhagem de Odin, mas pela graça de Deus. Eles construíam mosteiros e igrejas, doando vastas extensões de terra para garantir orações por suas almas. A igreja tornou-se um grande poder fundiário e político. A lei escrita, baseada em modelos romanos e bíblicos, começou a substituir os costumes tribais. A vingança de sangue foi, gradualmente, suplantada pela justiça real. A cultura também foi transformada. A poesia heróica dos bardos pagãos não desapareceu, mas foi adaptada a temas cristãos. Poemas como O Sonho da Cruz descrevem Cristo como um jovem herói guerreiro, subindo voluntariamente em sua forca. O antigo espírito guerreiro foi redirecionado, mas não extinto. Reis e santos agora caminhavam lado a lado, muitas vezes na mesma pessoa. A santidade e a violência eram as duas faces da mesma moeda anglo-saxã. E em nenhum lugar essa fusão paradoxal de fé, aprendizado e poder guerreiro brilhou mais intensamente do que no Reino do Norte, a Nortúmbria. Lá por um breve século, uma luz se acenderia, uma idade de ouro de arte e sabedoria que seria a inveja da Europa. A luz que brilhou na Nortúmbria durante o século VIII foi deslumbrante e inesperada. Em uma Europa ainda se recuperando do colapso de Roma, este reino, no extremo norte da Inglaterra, tornou-se um farol de cultura e aprendizado. O segredo de seu sucesso foi a fusão única de três tradições: a energia e a arte dos anglo-saxões, o fervor intelectual do cristianismo irlandês e a ordem e disciplina da Igreja Romana. Os mosteiros, especialmente os de Wearmouth, Jarrow e Lindisfarne, não eram apenas locais de oração, eram centros industriais de produção de conhecimento. Os monges não apenas copiavam manuscritos, eles os criavam, escrevendo novas obras de história, teologia e ciência. Eles eram os guardiões da civilização ocidental em uma era de incerteza. A sabedoria, como o ouro, é mais brilhante quando forjada no fogo da guerra e guardada atrás de muros frágeis. E os muros da Nortúmbria, apesar de seu brilho cultural, eram de fato muito frágeis. O maior expoente dessa idade de ouro foi um monge de Jarrow, chamado Beda. Conhecido hoje como o Venerável Beda, ele foi sem dúvida o maior estudioso de sua época na Europa. Ele nunca viajou para longe de seu mosteiro, mas sua mente vagou por todo o conhecimento disponível. Ele escreveu sobre ciência, calculando as marés e argumentando que a Terra era redonda. Ele escreveu comentários sobre a Bíblia que foram lidos em todo o mundo cristão. Mas sua obra-prima foi a História Eclesiástica do Povo Inglês. Foi Beda quem primeiro concebeu a ideia de um povo inglês, unindo as tribos anglas, saxãs e jutas em uma única narrativa. Ele contou a história da conversão, as guerras dos reis e a vida dos santos. Sem Beda, grande parte da história anglo-saxã inicial estaria perdida na névoa do tempo. Ele era um historiador notavelmente moderno, citando suas fontes e separando fatos de boatos. Sua obra
deu aos anglo-saxões uma identidade, uma história compartilhada que transcendia as lealdades tribais. A arte que floresceu nestes mosteiros do norte era igualmente notável. É chamada de arte hiberno-saxônica ou insular e representa uma fusão espetacular de estilos. Os padrões de entrelaçamento complexos da arte celta, os motivos animais estilizados da arte germânica e os desenhos figurativos da tradição mediterrânea se uniram para criar algo totalmente novo. A obra-prima suprema dessa arte são os Evangelhos de Lindisfarne. Cada página é uma explosão de cor e complexidade. As letras iniciais são transformadas em labirintos de nós e criaturas fantásticas. As páginas tapete são pura abstração geométrica, tão intrincadas que parecem ter sido feitas por anjos, não por homens. E os retratos dos evangelistas, embora estilizados, mostram uma clara influência da arte clássica, provavelmente copiada de manuscritos trazidos da Itália. Os Evangelhos de Lindisfarne não são apenas um livro, são um ato de fé, uma oferenda de beleza a Deus, criada em um posto avançado, rochoso no Mar do Norte. A cultura fora dos mosteiros também estava florescendo. A poesia em anglo-saxão antigo, a língua falada pelo povo, atingiu seu auge. O maior poema épico a sobreviver é Beowulf. Embora a única cópia que temos tenha sido escrita por volta do ano 1000, a história em si é muito mais antiga, provavelmente composta na Nortúmbria ou na Mércia, durante esta Idade de Ouro. É um conto profundamente pagão em seu espírito, sobre um herói que luta contra monstros para salvar um reino, mas coberto com um verniz cristão. Ele fala de salões de hidromel, de lealdade guerreira, do poder esmagador do Weird e da inevitabilidade da morte. É uma janela para a mentalidade heróica, um eco de um mundo que já estava desaparecendo. A poesia, a escultura em pedra, como as cruzes de Rothwell e Bill Castle, e a metalurgia demonstram uma sociedade que valorizava a beleza e a habilidade, tanto quanto a proeza marcial. No entanto, essa Idade de Ouro era construída sobre fundações instáveis. A estabilidade política da Nortúmbria era uma ilusão. O reino era constantemente abalado por disputas dinásticas sangrentas. Reis eram assassinados por seus rivais com uma regularidade alarmante. Em um período de 80 anos, 15 reis diferentes tentaram manter o trono da Nortúmbria. Enquanto os monges criavam obras de arte eterna, os nobres se matavam por poder temporal. O reino também estava cercado por inimigos. Os Pictos, ao norte, e o crescente poder da Mércia, ao sul, representavam ameaças constantes. A Nortúmbria estava vivendo em tempo emprestado, um breve e brilhante lampejo de luz antes de uma longa noite escura. Enquanto Beda, em seus últimos anos, concluía sua grande história, ele olhava pela janela de sua cela em Jarrow para o mar cinzento e calmo. Ele podia ver os navios mercantes indo e vindo, conectando seu reino ao resto do mundo. Mas em breve, outros navios viriam daquela mesma direção. Seus cascos seriam longos e baixos na água, suas velas listradas de vermelho e branco, e suas proas esculpidas na forma de dragões rosnando. Eles não trariam livros ou relíquias, mas machados e um terror que a cristandade jamais havia conhecido. O pesadelo estava prestes a começar. O ano era 793, o dia 8 de junho. Para os monges da Ilha Sagrada de Lindisfarne, o berço do cristianismo nortumbriano começou como qualquer outro: oração, trabalho, estudo. Mas então, do mar, vieram os dragões, longos barcos, movendo-se com uma velocidade aterrorizante, deslizaram para a praia. Homens altos e loiros, armados com machados de batalha e escudos redondos,
saltaram para a areia. Eles não eram comerciantes nem peregrinos, eram vikings. O ataque foi um raio em céu azul. Os monges, homens de paz, não tinham defesa. Foram massacrados no altar, seus corpos jogados no mar. O ouro e a prata, os cálices sagrados, as cruzes cravejadas de joias, os manuscritos encadernados em tesouros, tudo foi saqueado. O mosteiro, um centro de aprendizado por mais de um século, foi queimado até o chão. A notícia do sacrilégio se espalhou pela Europa como um choque sísmico. Alcuino, um estudioso da Nortúmbria, na corte de Carlos Magno, escreveu em desespero: "Nunca antes tal terror apareceu na Britânia como o que agora sofremos de uma raça pagã." Os pagãos profanaram os santuários de Deus e derramaram o sangue dos santos ao redor do altar. A era viking havia começado. Os primeiros ataques foram como picadas de agulha, ataques rápidos de bater e correr, em alvos costeiros desprotegidos, principalmente mosteiros, que eram ricos e indefesos. Jarrow, o lar de Beda, foi atingido no ano seguinte. Iona também foi saqueada. Por décadas, os reinos anglo-saxões viveram sob a ameaça dessas incursões de verão. Mas na década de 860, a natureza da ameaça mudou drasticamente. Não eram mais pequenos grupos de ataque. Em 865, uma grande frota viking chegou à costa da Anglia Oriental. As crônicas anglo-saxãs a chamaram de Michael Heer, o grande exército pagão. Não era um exército de saqueadores, era um exército de conquista, liderado por figuras lendárias como Ivar, o Desossado, e Halfdan, filhos do famoso Ragnar Lothbrok. Ele veio para vingar a morte de seu pai e tomar a Inglaterra para si. O exército não partiu no inverno. Ele acampou, construiu defesas e se preparou para uma guerra sistemática. O grande exército se movia com uma velocidade e brutalidade que paralisaram os anglo-saxões. Eles usaram cavalos, capturados localmente, para se tornarem uma força de ataque incrivelmente móvel, uma espécie de blitzkrieg da Idade das Trevas. A Nortúmbria, enfraquecida por uma guerra civil, foi a primeira a cair. Sua capital, York, foi capturada e transformada em um reduto viking, Jorvik. A Anglia Oriental foi a próxima. Seu jovem rei, Edmundo, foi capturado. A lenda diz que os vikings exigiram que ele renunciasse a Cristo. Quando ele se recusou, eles o amarraram a uma árvore, o chicotearam, atiraram flechas nele até que ele parecesse um porco-espinho e, finalmente, o decapitaram. Edmundo tornou-se um mártir e um santo, mas seu reino desapareceu. Em seguida, o exército se voltou para o sul, para o coração da Inglaterra, o poderoso reino da Mércia. Os mércios lutaram, mas foram derrotados. Seu rei fugiu e os vikings instalaram um governante fantoche. Em poucos anos, 3 dos 4 grandes reinos anglo-saxões haviam sido destruídos. Apenas um restava, o Essex. Os vikings não eram selvagens e irracionais. Eles eram estrategistas brilhantes, guerreiros impiedosos e organizadores talentosos. Onde conquistavam, eles se estabeleciam, tornando-se fazendeiros e comerciantes. Eles dividiram a terra entre seus seguidores, criando um território na Inglaterra que se tornaria conhecido como o Danelaw, a terra onde a lei dinamarquesa, não a lei anglo-saxã, vigorava. Eles eram pagãos, adorando os mesmos deuses que os anglo-saxões haviam adorado séculos antes, e não tinham escrúpulos em saquear igrejas. O terror que eles inspiravam era tanto psicológico quanto físico. Sua ferocidade em batalha era lendária. O machado dinamarquês de 2 mãos, capaz de cortar um homem, e seu cavalo ao meio, com um único golpe, tornou-se um símbolo de pavor. Para os anglo-saxões, parecia o fim do mundo.
um castigo de Deus por seus pecados. A civilização que eles haviam construído ao longo de 400 anos estava sendo sistematicamente desmantelada. Suas igrejas estavam em ruínas, seus reis estavam mortos e sua terra estava sendo tomada por invasores estrangeiros. O último bastião era o reino de Wessex, ao sul do Tâmisa. Em 870, o grande exército pagão se voltou para o sul, determinado a apagar o último reino anglo-saxão do mapa. O rei de Wessex morreu em batalha, assim como seu irmão e sucessor. O peso da coroa recaiu sobre os ombros de seu irmão mais novo, um jovem de 21 anos. Ele era o quarto filho de seu pai, nunca esperado para governar. Ele era conhecido por sua piedade e seu amor pelos livros. Em tempos normais, ele poderia ter sido um rei erudito e pacífico, mas estes não eram tempos normais. O jovem rei herdou não um reino, mas uma guerra desesperada pela sobrevivência. O mundo anglo-saxão estava em chamas e ele era o único homem que restava para tentar apagar o incêndio. Seu nome era Alfredo, e ele estava prestes a se tornar o único rei na história britânica a ser chamado de o Grande. Mas primeiro, ele teria que ser derrotado, caçado e levado ao ponto mais baixo de desespero. A situação de Alfredo parecia impossível. O grande exército pagão, liderado agora pelo astuto senhor da guerra Guthrum, estava acampado no coração de seu reino. Em 878, em pleno inverno, Guthrum lançou um ataque surpresa. Alfredo e sua corte foram pegos completamente desprevenidos. O exército de Wessex se desintegrou. O rei tornou-se um fugitivo em seu próprio reino. Com um pequeno bando de seguidores leais, ele se retirou para os pântanos e ilhas isoladas de Athelney, em Somerset. Foi o ponto mais baixo de sua vida e da história anglo-saxã. Escondido na névoa e na lama, ele estava efetivamente derrotado. É desse período que vem a famosa lenda dos bolos queimados. Escondido na cabana de uma camponesa, ele foi encarregado de vigiar os bolos que assavam na lareira. Distraído com seus problemas, ele os deixou queimar e foi repreendido pela mulher, que não fazia ideia de quem ele era. A história, verdadeira ou não, captura a essência de sua situação. Um rei reduzido a nada, humilhado e sozinho. Mas nos pântanos, o desespero de Alfredo se transformou em determinação. Ele não era apenas um estudioso, ele era um guerreiro. Ele começou a travar uma guerra de guerrilha, liderando ataques relâmpago contra patrulhas vikings e postos avançados. A partir de sua fortaleza pantanosa, ele enviou mensageiros para os condes leais dos condados vizinhos, convocando-os a reunir o Firth, a milícia anglo-saxã. Na primavera de 878, 7 semanas após a Páscoa, ele emergiu dos pântanos. Na Pedra de Egberto, ele se encontrou com os exércitos de Somerset, Wiltshire e parte de Hampshire. As crônicas dizem que o povo o saudou como se ele tivesse ressuscitado dos mortos. Seu exército estava reunido. 2 dias depois, ele encontrou o exército principal de Guthrum em um lugar chamado Edington. A batalha que se seguiu durou o dia todo. Os saxões formaram uma parede de escudos, ombro a ombro, e resistiram aos ferozes ataques vikings. No final, eles avançaram e quebraram a linha inimiga. Os vikings fugiram para sua fortaleza, mas Alfredo os perseguiu e os sitiou por 14 dias. Famintos e sem esperança, eles se renderam. A vitória de Alfredo em Edington foi uma das mais decisivas da história inglesa. Mas o que ele fez a seguir foi ainda mais notável. Ele poderia ter massacrado Guthrum e seu exército. Em vez disso, ele ofereceu-lhes a paz. Sob os termos do Tratado de Wedmore, Guthrum e seus principais chefes concordaram em ser batizados. Alfredo tornou-se o padrinho de Guthrum.
Foi um golpe de mestre político. Ao converter seu inimigo ao cristianismo, Alfredo o trouxe para sua própria esfera cultural e o tornou, em teoria, seu filho espiritual. O tratado também dividiu formalmente a Inglaterra. A antiga estrada romana, a Watling Street, tornou-se a fronteira. Ao norte e a leste ficava o Danelaw, governado pelos vikings. Ao sul e a oeste ficava a Inglaterra anglo-saxã, sob o governo de Alfredo. Ele não havia reconquistado toda a Inglaterra, mas havia salvado o que restava dela. Ele havia traçado uma linha na areia. Com a paz precária como era, Alfredo começou a transformar seu reino. Ele percebeu que a vitória militar não era suficiente. O Essex precisava ser capaz de se defender permanentemente. Ele iniciou um programa radical de reformas. Ele reorganizou o exército, dividindo o Firde em duas metades para que uma pudesse estar sempre em campo, enquanto a outra cuidava das colheitas. Ele construiu uma rede de cidades fortificadas, os burhs, em todo o seu reino, garantindo que nenhum lugar estivesse a mais de um dia de marcha de um refúgio seguro. Esses burhs não eram apenas fortalezas militares, eram também centros comerciais e administrativos, o embrião das cidades medievais inglesas. Ele também entendeu que os vikings eram uma ameaça marítima. Então, ele construiu uma marinha, com navios maiores e mais rápidos que os dos vikings, projetados para interceptá-los no mar antes que pudessem desembarcar. Mas as reformas mais duradouras de Alfredo foram culturais e educacionais. Ele lamentava o declínio do aprendizado que a Inglaterra sofrera durante as invasões. Ele acreditava que as vitórias dos vikings eram um castigo de Deus pela ignorância de seu povo. Ele mesmo aprendeu latim na meia-idade e iniciou um ambicioso programa de tradução. Ele reuniu estudiosos de toda a Inglaterra e do país de Gales e supervisionou a tradução dos livros mais importantes da época do latim para o anglo-saxão, a língua que seu povo podia entender. Ele traduziu obras de história, filosofia e teologia. Ele também deu início à Crônica Anglo-Saxônica, um registro anual dos eventos, garantindo que a história de seu povo não fosse esquecida. Alfredo não estava apenas salvando um reino, ele estava forjando uma identidade. Ao promover uma língua e uma história comuns, ele estava plantando as sementes de uma nação inglesa unificada. Alfredo, o Grande, um santo que salvou a fé ou um estrategista impiedoso que fez o que era preciso para vencer? Vote nos comentários e nos diga qual lado da lenda você prefere. Alfredo salvou a Inglaterra anglo-saxã da aniquilação, mas a tarefa de transformá-la de um reino sitiado em uma nação unificada coube a seus herdeiros. Ele havia detido a maré. Eles teriam que empurrá-la de volta. Sua morte em 899 não o levou ao colapso, um testemunho da solidez de suas reformas. Ele foi sucedido por seu filho, Eduardo, que se tornaria conhecido como Eduardo, o Velho. Eduardo não tinha o brilho intelectual de seu pai, mas herdou sua tenacidade e habilidade militar. E ele não lutaria sozinho. Ele tinha uma arma secreta, uma aliada tão formidável quanto qualquer exército, sua irmã, Ethelfled. Após a morte de seu marido, o senhor da Mércia, Ethelfled governou a Mércia sozinha, não como uma rainha, mas com o título de Senhora dos Mércios. Juntos, irmão e irmã formaram uma parceria militar e política que mudaria o mapa da Inglaterra para sempre. A estratégia deles era metódica, paciente e implacável. Eles não buscaram uma única batalha decisiva. Em vez disso, lançaram uma ofensiva de uma década, uma campanha sistemática para reconquistar o Danelaw. A tática era uma continuação da política de Bourse de seu pai. Eles avançavam em território inimigo, construíam uma fortaleza,
guarneciam-na e usavam-na como base para o próximo avanço. Era uma guerra de desgaste, lenta e sufocante. Ethelflaed provou ser uma estrategista brilhante e uma líder inspiradora. Ela liderou seus exércitos pessoalmente, fortificando cidades como Chester e Gloucester e empurrando a fronteira para o norte. Eduardo, por sua vez, avançou a partir do sul e do leste, conquistando Essex e a Anglia Oriental. Ano após ano, o território viking encolhia. Os exércitos dinamarqueses, acostumados a ataques rápidos e a um inimigo dividido, não sabiam como combater essa máquina de guerra lenta e inexorável. Em 924, Eduardo, o Velho, morreu. Ele havia expandido muito o reino de Wessex e estabelecido o domínio sobre a maior parte do sul e do centro da Inglaterra. Mas a tarefa de unificação ainda não estava completa. O reino viking de York, a antiga Nortúmbria, ainda resistia. O prêmio final coube ao filho de Eduardo e neto de Alfredo, Athelstan. Athelstan foi talvez o maior dos reis guerreiros anglo-saxões. Ele era ambicioso, culto e absolutamente impiedoso. Ele não queria apenas governar a Inglaterra, ele queria governar toda a Britânia. Ele marchou para o norte, tomou York e forçou a submissão dos reis da Escócia e de Strathclyde. Pela primeira vez, um único homem governava toda a Inglaterra. Suas moedas o proclamavam Rex Totius Britanniae, rei de toda a Britânia. Essa ascensão meteórica não passou despercebida ou incontestada. O poder de Athelstan alarmou seus vizinhos. Em 937, uma grande coalizão se formou contra ele, uma aliança improvável que mostrava o quão temido ele era. Olaf Guthfridsson, o rei viking de Dublin, aliou-se a Constantino, o rei dos escoceses, e a Owain, o rei de Strathclyde. Juntos, eles reuniram um exército maciço e invadiram a Inglaterra. O que se seguiu foi a maior e mais sangrenta batalha da era anglo-saxã, a Batalha de Brunanburh. A localização exata de Brunanburh foi perdida no tempo, mas a memória da carnificina sobreviveu em um poema épico na crônica anglo-saxônica. O poema descreve um dia inteiro de combate brutal, de paredes de escudos quebradas e um campo de batalha escurecido com o sangue dos homens. O resultado foi uma vitória esmagadora para Athelstan. 5 reis e 7 condes da coalizão inimiga foram mortos. O exército de Wessex e Mércia os perseguiu por 2 dias, cortando os fugitivos por trás com espadas afiadas no moinho. Brunanburh foi mais do que uma vitória, foi a certidão de nascimento da Inglaterra. Confirmou que a ilha não seria um mosaico de reinos celtas, anglo-saxões e vikings, mas um único reino inglês unificado. O reinado de Athelstan foi o ápice do poder anglo-saxão. Ele governou um reino que era o estado mais rico e organizado do norte da Europa. Sua corte era um centro de diplomacia internacional, casando suas irmãs com os reis e imperadores do continente. Ele emitiu leis, padronizou a moeda e promoveu o aprendizado. A Inglaterra, forjada no fogo das invasões vikings, havia emergido não apenas intacta, mas mais forte e mais unida do que nunca. O sonho de Beda, de um povo inglês, havia sido realizado pela espada do neto de Alfredo. Por um breve e glorioso meio século, a Inglaterra desfrutou de uma paz relativa e de uma prosperidade crescente. Parecia que a era das provações havia terminado. Mas o Weird, o destino, aquele velho e cínico tecelão de histórias, tem um senso de humor perverso. A força de um reino, como a de uma corrente, é medida por seu elo mais fraco. E no final do século X, um rei muito fraco
estava prestes a subir ao trono. Um homem cujo nome se tornaria sinônimo de desastre. A Inglaterra unida parecia inexpugnável, um leão adormecido, mas uma nova tempestade estava se formando do outro lado do mar e uma serpente estava prestes a rastejar para o trono. A paz nunca dura. A segunda metade do século X viu o poder e a prosperidade da Inglaterra atingirem o seu auge sob o rei Edgar o Pacífico. Mas sua morte, em 975, mergulhou o reino em uma crise de sucessão que culminou no assassinato de seu filho mais velho, o jovem rei Eduardo, o Mártir. O trono passou para o meio-irmão mais novo de Eduardo, um menino de 10 anos, chamado Ethelred. Foi um começo de mau presságio para um reinado que se tornaria um dos mais desastrosos da história inglesa. Ethelred, mais tarde, apelidado de Unhead, que não significa não pronto, mas sim mal aconselhado, ou conselho nobre em um jogo de palavras irônico, já que seu nome significava conselho nobre, governaria por 38 longos e calamitosos anos. Ele herdou o reino mais poderoso do norte da Europa. Ele o deixaria em ruínas, conquistado e humilhado. O problema era que, enquanto a Inglaterra estava unificada, a Escandinávia também estava. Uma nova geração de vikings, mais organizada e liderada por reis poderosos, olhou para a rica e pacífica Inglaterra com olhos cobiçosos. Em 991, os ataques recomeçaram, mas em uma escala muito maior. Uma frota viking derrotou o exército local em Essex, na Batalha de Maldon. Foi após essa derrota que Ethelred e seus conselheiros tomaram a primeira de muitas decisões catastróficas. Em vez de lutar, eles decidiram pagar aos vikings para que fossem embora. Eles pagaram 10.000 libras de prata, uma fortuna enorme. Essa política ficou conhecida como Danegeld. Foi um erro fatal. Pagar um chantagista nunca funciona. Apenas mostra a ele que a chantagem é lucrativa. O dinheiro não comprou a paz, comprou um breve alívio e garantiu que os vikings voltariam no ano seguinte, exigindo mais. E eles voltaram. Ano após ano, frotas cada vez maiores chegavam, lideradas por homens como Sweyn Forkbeard, rei da Dinamarca, e Olaf Tryggvason, futuro rei da Noruega. Eles não estavam mais apenas saqueando, estavam travando uma campanha de terror sistemático para extorquir cada vez mais dinheiro. O Danegeld aumentou para 16.000 libras, depois 24.000, depois 36.000. A Inglaterra estava sendo sangrada até a morte, sua vasta riqueza sendo enviada para a Escandinávia para financiar os exércitos de seus inimigos. A liderança de Ethelred vacilava entre a paralisia, a traição e surtos de violência mal concebida. A nobreza inglesa estava dividida, com facções rivais minando umas às outras, muitas vezes traindo o rei em momentos cruciais. A máquina militar, construída por Alfredo e seus sucessores, enferrujou por falta de liderança e propósito. Em 1002, Ethelred, em um ato de fúria paranoica e estupidez política, ordenou o massacre de todos os colonos dinamarqueses que viviam na Inglaterra. O massacre do dia de São Brice foi uma atrocidade que selou o destino do reino. Entre as vítimas estava a irmã de Sweyn Forkbeard. A vingança de Sweyn seria terrível. A partir de então, não se tratava mais de dinheiro, tratava-se de conquista. Por uma década, ele devastou a Inglaterra com uma ferocidade implacável. Cidades foram queimadas, o campo foi devastado. A crônica anglo-saxônica descreve um país mergulhado no desespero, onde nenhum líder reuniria um exército, mas cada um fugia como podia. E no final,
nenhum condado ajudaria o outro. Em 1013, Sweyn lançou sua invasão final. A resistência inglesa desmoronou. Ethelred fugiu para o exílio na Normandia. Sweyn Forkbeard foi aclamado rei de toda a Inglaterra. A dinastia de Alfredo havia sido deposta. A história, no entanto, deu uma reviravolta estranha. Sweyn morreu repentinamente apenas 5 semanas depois de se tornar rei. A nobreza inglesa, em um movimento surpreendente, convidou Ethelred a voltar do exílio com a condição de que ele governasse com mais justiça do que antes. Mas a guerra não havia terminado. O filho de Sweyn, um jovem astuto e ambicioso chamado Canuto, estava determinado a reivindicar a coroa de seu pai. A luta recomeçou, mas agora os anglo-saxões tinham um novo líder. O filho de Ethelred, Edmundo, apelidado de Ironside por sua coragem, revelou-se um guerreiro formidável. Por um breve período, em 1016, Edmundo Ironside lutou contra Canuto em uma série de batalhas ferozes. Finalmente, eles concordaram em dividir o reino, mas Edmundo morreu convenientemente poucos meses depois, deixando Canuto como o governante indiscutível de toda a Inglaterra. O conquistador dinamarquês estava agora no trono e, para surpresa de todos, ele se tornaria um dos melhores reis que a Inglaterra já teve. Ele trouxe paz, restaurou a ordem e a lei, e governou tanto ingleses quanto dinamarqueses com justiça. Canuto, o Grande, criou um vasto império no Mar do Norte, unindo as coroas da Inglaterra, Dinamarca, Noruega e parte da Suécia. Mas seu império era pessoal, uma união de coroas, não um estado unificado. Após sua morte e a de seus filhos, o império se desintegrou. Em 1042, a dinastia anglo-saxã foi restaurada, quando o filho exilado de Ethelred, Eduardo, foi convidado a assumir o trono. Ele era um homem profundamente piedoso, criado na Normandia, mais monge do que rei. Sua santidade lhe renderia o título de o Confessor, e sua decisão mais fatal, sua incapacidade de produzir um herdeiro, acenderia o fogo que consumiria a Inglaterra anglo-saxã para sempre. O fim chegou no inverno de 1066. O rei Eduardo, o Confessor, jazia em seu leito de morte em seu novo palácio de Westminster. Ele era um rei santo, mas um rei sem filhos, e sua morte sem um herdeiro claro criou um vácuo de poder que atrairia todos os abutres da Europa. Em seu leito de morte, ele supostamente legou o reino ao homem mais poderoso da Inglaterra, o conde de Wessex, Harold Godwinson. Harold era um anglo-saxão, um guerreiro experiente e um político astuto. O Itan, o conselho dos grandes homens do reino, concordou. No dia seguinte ao funeral de Eduardo, Harold foi coroado rei. Mas a coroa mal havia se acomodado em sua cabeça quando os desafios começaram. Do outro lado do Canal da Mancha, na Normandia, o duque Guilherme reagiu com fúria. Ele alegou que o trono lhe havia sido prometido anos antes, tanto por Eduardo quanto pelo próprio Harold, que havia feito um juramento sagrado sobre relíquias, enquanto era prisioneiro de Guilherme. Para Guilherme, a coroação de Harold não era apenas política, era um perjúrio, um pecado mortal que lhe dava uma justificativa divina para a invasão. Ele começou a reunir uma vasta frota e exército, mas Guilherme não era o único pretendente. No norte, outro Harald, com um Aoestra, também cobiçava o trono. Harald Hardrada, o rei da Noruega, era um dos guerreiros mais famosos e temidos da época. Um gigante, um poeta e um veterano de batalhas desde a Rússia até Constantinopla, ele acreditava ter uma reivindicação ao trono através de Canuto, o Grande. Ele foi incentivado pelo próprio irmão exilado
de Harold Godwinson, Tostig. Hardrada reuniu sua própria frota de invasão. O rei Harold da Inglaterra estava encurralado. Ele enfrentava a aniquilação em duas frentes. Ele sabia que Guilherme viria do sul, então ele reuniu seu exército, o Fyrd, e seus guerreiros de elite, os Housecarls, e esperou na costa sul durante todo o verão. Mas os ventos do canal se recusaram a cooperar. A frota de Guilherme não podia zarpar. O exército de Harold estava ficando sem suprimentos e a época da colheita se aproximava. Em 8 de setembro, ele foi forçado a dispensar suas tropas. Foi um dos erros de cálculo mais fatídicos da história. Exatamente nesse momento, a sorte mudou. Os ventos do norte começaram a soprar. A frota de Harald Hardrada zarpou. A invasão norueguesa atingiu o norte da Inglaterra com a força de um furacão. Hardrada e Tostig derrotaram o exército local perto de York e tomaram a cidade. A notícia chegou a Harold no sul. Sua reação foi de uma velocidade e energia de tirar o fôlego. Ele reuniu seu exército novamente e marchou para o norte a uma velocidade incrível, cobrindo quase 300 quilômetros em menos de 5 dias. Ele pegou os noruegueses completamente de surpresa em um lugar chamado Stamford Bridge. Os invasores estavam relaxados, muitos sem suas armaduras, sob o sol quente. A batalha foi uma carnificina. Uma famosa saga conta como um único guerreiro norueguês gigante segurou a ponte contra todo o exército inglês por um tempo, até ser morto por um soldado que passou por baixo da ponte em um barril e o apunhalou por baixo. A vitória de Harold foi total. Harald Hardrada e Tostig foram ambos mortos. O grande exército viking foi aniquilado. Parecia uma vitória milagrosa, um triunfo que confirmava Harold como o rei legítimo e escolhido por Deus. Ele estava celebrando sua vitória em York quando um mensageiro chegou, sem fôlego. Os ventos do canal haviam finalmente mudado. Guilherme da Normandia havia desembarcado em Pevensey, no sul, exausto. Com seu exército mutilado pela batalha feroz, Harold foi forçado a fazer o impossível. Ele marchou com suas tropas de volta para o sul, outra marcha forçada de 300 quilômetros. Ele não esperou por reforços. Ele queria pegar Guilherme de surpresa, assim como fizera com Hardrada. Em 14 de outubro, os dois exércitos se encontraram em uma colina a alguns quilômetros de Hastings. O exército de Harold, composto quase inteiramente por infantaria, tomou uma posição defensiva no topo da colina, formando uma parede de escudos impenetrável. O exército de Guilherme era uma força de armas combinadas, com arqueiros, infantaria e, crucialmente, cavalaria pesada. A batalha começou às 9 da manhã e durou o dia todo, uma raridade para a época. Os normandos atacaram a colina repetidamente. Os arqueiros dispararam, a infantaria atacou, a cavalaria investiu. Mas a parede de escudos anglo-saxã se manteve firme. Onda após onda de ataques normandos foram repelidos. Em um ponto, um boato se espalhou de que Guilherme havia sido morto, e os normandos começaram a recuar. Guilherme teve que tirar o capacete e cavalgar entre suas tropas para mostrar que ainda estava vivo e reuni-los. A maré da batalha virou à tarde. Os normandos, talvez deliberadamente, fingiram recuar. Alguns dos soldados ingleses, impacientes e excessivamente confiantes, quebraram a disciplina da parede de escudos e os perseguiram colina abaixo. Uma vez em terreno plano, eles foram cercados e massacrados pela cavalaria normanda. Isso criou brechas na linha inglesa. O fim chegou ao anoitecer. O rei Harold, lutando no centro de sua guarda pessoal, foi atingido. A tapeçaria de Bayeux, a famosa crônica bordada da conquista,
parece mostrar-lhe, sendo atingido no olho por uma flecha, embora ele possa ter sido simplesmente derrubado por cavaleiros. Com seu rei morto, a resistência anglo-saxã desmoronou. Os housecarls, leais, lutaram até o último homem ao redor do corpo de seu senhor. A batalha estava perdida. A conquista estava completa. A era anglo-saxã, que durou 600 anos, desde os primeiros desembarques de mercenários até a última grande batalha de um rei inglês, terminou naquela colina ensanguentada ao entardecer. Os normandos venceram a batalha, mas a língua que você ouve agora tem raízes profundas na fala dos anglo-saxões. Quem realmente vence na história? O conquistador, com sua espada afiada, ou o vencido cuja cultura se recusa a morrer? Deixe sua opinião nos comentários. A história está sempre ouvindo.